Bom, já estamos na nossa hora. Vamos assim dar início à reunião da noite de hoje. E dando boa noite a quem já estiver chegando na sala. Vamos sempre repetir as mesmas recomendações, porque assim é necessário. Dizer que fazemos o nosso estudo de segunda representando o nosso Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o estudo de segundas-feiras, que até acabar essa pandemia, a gente vai estar continuando através da internet, né? Se assim é possível. Mas nós vamos lembrar que o nosso centro, aos domingos, já está funcionando, tá? E também sexta-noite. Então, nós temos 2 reuniões presenciais, que é de sexta, 19h20, e de domingo, 8h20 da manhã. E todas são gravadas também. E temos a live do Léo e do Davi, que é terça-feira, e temos estudo também online quinta-feira. Então, nós temos vários estudos na nossa casa, apesar desse momento. Então, gente, boa noite mais uma vez a todos. Vamos dar início com a nossa página. Vamos utilizar hoje o livro Confia e Segue, né, de Francisco Cândido Xavier. A lição é 19 e ela diz o seguinte: na senda renovadora, disse o Cristo, eu não vim destruir a lei. Também nós outros amigos desencarnados não nos encontramos entre os homens para guerrear-lhes a fé. Muita gente aceita a luz da nova revelação, conservando-a no vinagre da intemperança, como se a verdade fosse um raio fulminativo para a ruína do mundo, e usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens feridas e deserções. A gente vai ler o final, não vai ler toda, que ela é grande, tá bom? No final diz assim: também nós guardamos a nossa fé sem qualquer violência para com os outros. Busquemos estampá-la na luta de cada dia, consciência de que o próximo receber-nos-á o apelo renovador, pela renovação que brilhe em nós mesmos. Vamos orar? Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na certeza de que Tu estás conosco, que os benfeitores espirituais, nossos amigos, que desejam o nosso progresso espiritual de todos nós que aqui estamos, nossos mentores, anjos guardiões que velam por todos nós a todo instante, sempre estarão conosco nesses momentos de reflexão, nesses momentos de recolhimento em que aqui fazemos, Senhor, para estarmos um pouco mais próximo de Ti e desses mentores que tanto nos beneficiam cada dia. Rogamos a Deus por toda essa humanidade sofredora, pelo mundo que está tão enfermo, pelas almas que estão doentes, não do físico, Senhor, mas espiritualmente adoecidas. Nos encontramos num planeta doente, necessitando de cura, mas esperando de cada um de nós a nossa contribuição. Que possamos, através dos nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso desejo do bem, colaborar para que isso aconteça. E assim, Jesus, em Teu nome, já agradecendo pela grande oportunidade que Tu nos oferece, estamos assim dando por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Então nosso tema hoje é Aqui se faz, aqui se repara. Nós utilizamos o livro do Gerson Simões Monteiro, que a maioria dos espíritos conhece, a gente conheceu tão de perto, tantas palestras que ele fez aqui no Fé. Um grande estudioso, foi diretor
da Federação Espírita por muitos anos, da FUNTAS, enfim. Um grande trabalhador da doutrina, que deu grandes contribuições, além de seus livros que ele deixa. Escrevia no jornal Extra, né? Por muitos anos ele escreveu. A coluna dele tinha o nome Em Nome de Deus. Até no final a gente vai ler uma prece que ele recebeu mediunicamente, que é muito bonita. Então, Gerson, a gente vai utilizar esse livro dele, que na verdade esse livro dele é como se fosse um apanhado, um compêndio que ele faz. Tudo aqui são casos reais e ele transcreve aqui para esse livro, mostrando assim por que a gente está fazendo nesse tema. Porque aqui se faz, aqui se repara, porque na verdade nós viemos aqui reparar nossas faltas, acertar aquilo que a gente não fez tão bem feito antes. Enfim, de certa forma, Deus permite, de certa forma não, sempre Ele vai permitir e nos dá essa oportunidade de reparação. Então, a reparação ela é diferente de punição, porque muitas vezes, e muitas pessoas ainda acham, eu estou sofrendo porque eu preciso sofrer, porque é como se Deus quisesse o nosso sofrimento. Na verdade, vamos compreender que tudo que a gente sofre, além de ter pedido essa oportunidade, Deus nos concede para o nosso crescimento. E a lei de Deus permite. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é divina. Por isso, não entendermos tantos casos que, vamos dizer, no momento, são aberrações da natureza. Como vamos compreender isso? Tudo está dentro de uma lei divina que, se hoje a gente vê tantas impunições, a gente fala, faz e não é punido, nós que temos essa certeza dessa imortalidade da alma, nós que sabemos de quanto é importante nos compreender como seres criados por Deus e que aqui estamos para evoluirmos, isso nos dá uma esperança a mais. Isso nos conforta o coração diante vamos dizer, diante das injustiças humanas, porque a gente só vai perceber, só vai ver injustiça aqui. Nas leis de Deus não há injustiça. Então, compreendendo isso, a gente passa a não se revoltar com certas coisas, porque Jesus, ainda enquanto estava aqui, ele já falou isso para a gente, naquele momento extremo em que ele é preso pelos soldados, quando é para levar o Gólgota, seu grande sacrifício. São dois soldados, pega Jesus, e Pedro, que está com Jesus, o que é que faz? Tira da espada e corta a orelha do soldado. Jesus repreende Pedro e diz, Pedro, embainha a tua espada, porque com a espada que ferir, você também será ferido. E ele reconstitui a orelha do soldado, que eu esqueci agora o nome do soldado. Mostrando para nós ali que a lei de causa e efeito ela é imutável, não tem como a gente fugir dela. E mostrando para ali o perdão, a necessidade da compreensão, porque aquilo que está na lei de Deus que não compreendemos, porque por falta de conhecimento, não porque ela não exista. A lei de Deus, ela não tem falhas, ela não tem erro. Então, isso faz com que a gente compreenda o que muita gente aí ainda não compreende, por saber disso. Então, a gente hoje, na verdade, vamos assim, o nosso estudo vai ser de casos, ou de causos, como dizia Maria Luísa Babo de Mendonça. Então, porque esse livro é exatamente isso, e a gente vai usar também ação e reação mais uma vez. Vamos lembrar algumas histórias reais, né, de Chico Xavier, mostrando assim que o nosso sofrimento hoje, o nosso sofrimento atual, que nós não compreendemos, ele tem uma causa.
E por a gente não lembrar dessa causa, não significa que a gente não tenha que reparar, né? E muita gente ainda acha que, se eu lembrasse da minha vida passada, seria mais fácil. E é grande ilusão, porque como viveríamos com pessoas que a gente tem grandes débitos com ele ou eles conosco? A gente o tempo todo ou ia cobrar ou ia ser cobrado. E se nós lembrássemos também, aonde estaria o nosso mérito de crescimento? Já que a gente está fazendo a coisa certa hoje, porque eu sei que ontem eu errei com A, B, C, então hoje eu vou acertar com eles. Não, na verdade, Deus não quer que a gente acerte com A, B, Ele quer que a gente acerte com todos. Ele quer que a sua justiça seja ampla, que não seja restrita apenas àquelas pessoas a qual nos fizeram mal ou vice-versa. Então, é preciso que a gente compreenda essa lei de justiça, de amor, de caridade que Cristo veio nos ensinar desde sempre. E que nós, até hoje, né, lemos evangelho, estudamos, escutamos, lemos livros, escutamos, vemos palestras, estudos e ainda temos uma grande dificuldade. Se o perdão não fosse tão difícil, e eu vou continuar dizendo que eu acho uma das coisas mais difíceis. E por quê? Porque a gente se magoa com pequenas coisas. Porque se o mundo está com esse ódio todo aí, você vê, é como se o ódio tivesse plasmado nas pessoas, a violência. Por quê? Porque não tem amor. Se existisse esse amor verdadeiro, não estaríamos às voltas com tantos ódios, com tantas revoltas, com tantas atrocidades que aí a mídia mostra toda hora. Então, onde está escondido esse meu ódio, que eu digo que eu não tenho, mas dependendo da situação, eu vou mostrar. Então, vamos pegar um dos casos para ver a reparação e que Deus não tem nenhuma pressa. Então, a gente pegou desse livro aqui, eu vou mostrar mais uma vez o livro para quem chegou agora, tá? Aqui se faz, aqui se repara, que é do Gerson. E aqui ele vem contar essa história, é o número 8, para quem tiver esse livro, tá bom? A história de Maria Amélia. Quem é Maria Amélia? Maria Amélia, no ano de 1769, olha, planejando eliminar sua prima Teresa Cristina, o que ela fez? Ela tinha um noivo, mas parece que o noivo estava interessado na prima. E ela, com medo de perder o noivo, ela planeja assassinar sua prima. E o que ela faz? Ela convida sua prima para passear no sítio que eles tinham, na propriedade, onde ela sabia que lá havia muitas abelhas mortíferas, aquelas abelhas que quando ferrou a pessoa morre. O que ela faz? Ela vai nesse local e quando chega lá, ela dispara um tiro nas patas do cavalo da prima. Claro que aí o animal se assusta, dá uma empinada, a prima cai e quando ela cai, ela fica aguardando mais um pouco. Quando ela escuta os barulhos das abelhas, ela então sai correndo, porque senão ela também seria atingida. E a prima fica lá no chão e ela sabe que a prima vai ser atacada e vai ser morta pelas abelhas. 2 dias depois encontram o cadáver da prima. E claro, na época, todos acharam que a Maria Amélia se salvou por milagre. Mas ela já tinha planejado tudo. Então, nada foi descoberto e tudo transcorreu normal, como um grande acidente. Porém, o tempo passou e aí Gerson vem contar para a gente. Então, 200 anos depois, o espírito de Maria Amélia, em uma nova encarnação, teve morte idêntica à sua prima Teresa Cristina. E isso você vai ficar sabendo, eu estou lendo aqui só para a gente dar veracidade do caso, né? Você vai ficar sabendo pelos jornais da cidade mineira de Uberlândia, em 1969, com a manchete: Abelhas voltam a atacar, moça morta em piquenique. Então, tinha um grupo de moças que estavam lanchando à beira do rio e essas abelhas voltaram a atacar. E aí, muitas foram picadas pelas abelhas, mas só quem vem a desencarnar é essa moça que era o espírito de Maria Amélia.
Então, veja bem, em 1769, aí ele diz assim: acertou com a justiça divina em 1769, 200 anos depois, Maria Amélia acertou com a justiça divina 200 anos depois, sem que fosse preciso outra pessoa matá-la, conforme diz Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, muitos acidentes, muitas mortes dessa natureza, que nós às vezes esse espírito veio para resgatar isso, ela cometeu esse crime há 200 anos atrás, né, vamos dizer na época, mas a lei de Deus aguarda e o momento certo ela veio reparar, sem que ninguém pudesse ser o assassino. A própria natureza fez com que ela ressarcisse o seu débito com a divindade, sem que outra pessoa precisasse ser o assassino dela. Então, a lei, a justiça de Deus, essa lei de reparação, foge um pouco da lei de karma, como muita gente coloca assim. Porque o karma é como se fosse um determinismo. A fatalidade na vida, nós que somos espíritas conhecemos, só tem duas fatalidades. Quando nascemos, nascer da mesma forma, e o desencarnar. Quem nasceu vai desencarnar. Isso é fatal. É a única fatalidade da nossa vida. Tudo mais nós podemos modificar na nossa existência, para melhor ou para pior. Existe uma história muito, muito interessante, já foi contada pelo Chico. Quem é espírita talvez a conheça, que eu ouvi essa história as primeiras vezes que eu fui centro, é mais de 30 anos, tá? Mas é um fato real e muito, eu diria que ele é muito rico para a gente compreender a dor do outro, as dores que a gente não compreende. Então, Uberaba, uma mulher foi procurar o Chico com a criança nos braços, essa criança já tinha 5 anos, e o filho dela era surdo, mudo e nasceu sem os 2 braços. E os médicos disseram para ela que o filho dela estava com um problema sério nas pernas, que se não fosse amputado as pernas, ele não viveria. Claro, imagina, ela se desespera e diz: meu Deus, meu filho já nasceu com tantos problemas, mais um. Então ela vai ao Chico Xavier e pergunta para o Chico: Chico, você teria dentro da sua doutrina alguma coisa que você pudesse me explicar? E ela relata para ele que os médicos disseram que ela teria. E ela disse para o Chico também que a criança sempre procurava um lugar para subir, um precipício para se jogar. E aí Emmanuel aparece para o Chico e relata para o Chico, e Chico, claro, passa para ela. Então Emmanuel diz para o Chico: diga para nossa irmã que o filho, esse espírito que ela traz aí como seu filho, ele suicidou-se por 10 vezes, das 10 últimas encarnações consecutivas. Foi dada a ele pediu, vamos lembrar sempre disso, gente. Grande maioria das nossas provas nós pedimos para passar por elas, tá? Agora a gente chega aqui e esquece, aí a gente reclama, né? Mas enfim, então ele diz: diga à nossa irmã que esse irmão, ele suicidou-se em 10 encarnações consecutivas. E que os nossos irmãos médicos estão certos, porque se ele não for amputado as pernas, mais uma vez ele vai cometer o suicídio. E na espiritualidade ele pede para que seja retirado dele toda a possibilidade de mais uma vez ele cometer o suicídio. E a única forma para que ele não cometesse esse suicídio é exatamente ficando sem nenhuma mobilidade. E é feito assim. Então vejam a grandeza de Deus. Imagina que a gente não sabe a história pelo lado espiritual. E aí você vê uma pessoa simples, pobre, tá lutando com dificuldade, com um filho, com um problema dessa natureza, que já era surdo e cego, não tinha os 2 braços e ainda assim tinha que tirar as 2 pernas. Aí a gente vai dizer: meu Deus, mas que absurdo. Aquilo que nos parece muitas vezes absurdo é o mais óbvio e o mais relevante para as leis de Deus. Porque é aquilo que é necessário. Deus nos dá sempre o que é necessário. Isso é uma coisa para a gente ter em mente como uma verdade
para nós, para cada um de nós, independente da sua crença religiosa. Deus nos dá sempre o melhor. Eu ouvi essa semana passada, né, hoje é segunda, uma pessoa, até a pessoa da minha família, talvez esteja me ouvindo agora, mas eu fiquei tão feliz com o relato dessa pessoa. Ela disse assim, estava um grupo pequeno, né, todos nós à distância, né, porque a gente não está se encontrando, todo mundo de máscara, e ele disse assim, a gente foi agradecer o ano, ele falou, depois de fazer uma pressa, a gente foi lá na casa dele. É meu cunhado, Marco Aurélio, não tem problema nenhum dizer para ele, dizer que é ele, tenho certeza. Mas eu fiquei muito feliz, ele não tem noção do quanto eu fiquei feliz, então vou dizer de público. Por quê? O que é que foi? Ele disse assim, olha, eu não sei por quê, são palavras dele, vou tentar repetir na íntegra. A gente falou dessa coisa de que acontecem as coisas que a gente não entende, que a gente se aborrece, que a gente reclama. Ele falou assim, eu hoje, coisas que não dão muito certo, um negócio que planeja de uma forma e não dá, eu agora não estou reclamando mais. Eu não sei porquê, mas eu agradeço a Deus. Eu digo, não sei porquê, mas muito obrigada, Deus. Olha, gente, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque, na verdade, é isso que nós temos que fazer. Porque o pior para nós, muitas vezes, o contratempo nosso hoje, na maioria dos casos, meus irmãos, é para melhor. Como diz aquele personagem, né, do Candinho, de uma novela antiga que passou na Globo. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Mas a gente precisa ter essa visão realmente. Porque no momento a gente acha uma grande tragédia, mas logo em seguida a gente vai perceber o quanto a misericórdia de Deus atuou ali, né? Então a gente vai trazer aqui mais um caso aqui desse livro, dele, que é muito interessante. Também é um dos casos assim, uma história mais antiga. Quem é espírita conhece, quem não é, ou enfim. Pelo bem que fez, só perdeu o dedo. Então essa história é trazida, mas não é nesse livro não, tá? Eu disse que esse livro do Gerson, ele traz alguns relatos de outros livros. Então é no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva. E ele narra o fato ocorrido com Saturnino Pereira. E aí ele bota em parênteses, caridade em pessoa. Então, quem é Saturnino? Saturnino Pereira era um homem tão bondoso que todos os companheiros do centro adoravam ele. Seus companheiros de trabalho, ele era exemplo. Então, é assim, onde estava um precisando, ele estava ali consolando. Se algum amigo precisasse de alguma coisa, ele estava pronto. Então, era aquela pessoa, como diz aqui, caridade em pessoa. Um dia, Saturnino é acidentado, ele trabalhava numa tecelagem, e aí ele sofre um acidente do braço, a máquina come a parte, como não, né? Machuca muito todo o braço dele, e sai com o braço ensanguentado, todos da fábrica correm para socorrê-lo, e é levado para o hospital, e aí logo depois passa pela cirurgia, e o médico vem todo sorridente e diz para ele, olha, seu Saturnino, o senhor é um homem feliz, o senhor só perdeu o dedo polegar. Saturnino agradece a Deus, porque era hábito dele agradecer tudo a Deus, mas fica triste. Ele pensava, meu Deus, eu só faço bem, por que isso foi acontecer? Ele não disse, mas ele ficou pensando. E aí, Saturnino, quando se recupera, volta para a reunião mediúnica, da qual ele fazia parte. E depois, no final da reunião, vem o mentor e diz, vou aqui ler um pouco, tá? E aí o mentor vem dizer para ele, né? Ele percebeu que ele estava triste. O mentor dirige para ele e diz assim, depois de dirigir palavra de ânimo para ele, não se entregar à tristeza, fez uma pausa e prosseguiu. Eu vou ler aqui porque é pouco para a gente entender. Olha o que o mentor diz para ele. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe puder, o mentor diz,
você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo tem reticência. Ou seja, a gente não sabe o tempo que esse espírito passou na entidade para receber mais uma oportunidade de reencarnar e vir reparar o erro que ele fez. E continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Vejamos bem. Ele, ao reencarnar, ele pede à espiritualidade que ele venha como uma pessoa humilde, porque ele era arrogante em outra vida, e que ele perdesse o braço mais útil, ou seja, geralmente as pessoas, né, são perdesse o braço direito. Então ele pede essa prova para quê? Para resgatar o seu débito do passado. Mas nessa existência, como ele foi uma pessoa boa, desde jovem trabalhou no bem, fazia bem, o que aconteceu? Então, diz aqui assim, ó. Então ele fala assim, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Você tem trabalhado esmeradamente no dever. Não estamos aqui para elogiar porque você continua lutando e lutando. O plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado e definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só o dedo. Fica feliz, meu amigo. Você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Ou seja, porque ele amava tanto e ele era tão útil às pessoas, aquilo que a gente sempre vai dizer, que nós trazemos traçados determinadas provas, mas nós, durante a nossa encarnação, alteramos essas provas para melhor ou para pior. Aí vai depender muito daquilo que a gente faz. Aqui está bem claro como ele só trabalhou no bem. A prova que ele pediu para vir, perdeu um braço, ele perdeu apenas um dedo polegar. Vejam bem. Então, não é fechado o nosso plano reencarnatório. Nós alteramos esse plano e alteramos para melhor ou para pior. Aí vai depender daquilo que a gente faça do nosso livre-arbítrio. Então, ele recebeu, pelo seu currículo, vamos dizer, reencarnatório, ele perderia o braço. Porém, ele perdeu apenas o dedo. Por quê? Porque ele chegou aqui, ele se empenhou a tal forma que não foi mais necessário que ele perdesse o braço. Então, nós que aqui estamos, que recebemos de Deus esse grande dom dessa bondade divina, nós precisamos compreender o que aqui estamos fazendo. Nós precisamos aquilo que é tão dito no Livro dos Espíritos, como diz, é atribuído a Sócrates, mas já sabes que em Delfos, no templo de Delfos já estava escrita essa frase: conhece-te a ti mesmo. Como é importante a gente se conhecer, porque eu sei aonde eu vou escorregar mais. Eu sei hoje aonde eu posso tropeçar mais vezes. E quando eu me conheço, quando a gente se conhece, a gente começa a perceber e vamos dizer assim, a se melhorar naquele quesito onde a gente tem mais dificuldades. Tem uma história simples, não sei de qual é o livro, autor, mas eu escutei uma palestra. Mas olha, gente, hoje eu fui tirar do fundo do baú várias histórias, tá? Eu e as minhas histórias, mas história de verdade. Então, conta a história. Isso eu escutei de um palestrante, mas eu acho que é um dos livros de Chico Xavier, mas não tenho a ideia. Mas, enfim, é só de fundo moral, para a gente pensar naquilo que a gente dói. Muitas vezes nós estamos em um sofrimento e a gente não faz nada para sair dele, mas fica sofrendo e reclamando, sofrendo e reclamando. Então o homem chegou no posto de gasolina, foi colocar gasolina no seu carro, e aí escutou o cachorro grunhindo o tempo todo.
aquilo chamou a atenção dele. Eu falei, mas meu Deus, o bicho deve estar doente. Aí ele pergunta para o frentista, por que está vendo? O cachorro está doente porque ele está grunhindo sem parar. Aí o frentista diz, não, não, ele só está deitado em um prego. Ué, mas como ele está deitado num prego e por que ele não levanta? Bom, ele não levanta porque a dor que ele está sentindo só dá para gemer, mas ainda não dá para ele levantar. Ou seja, parece uma história boba, né? Mas muitas vezes nós temos uma dor, ou um problema, um sofrimento, e a gente fica reclamando e na mesma situação. Porque não está doendo, não está doendo tanto. Então, quando essa dor for realmente grande, a gente começa a fazer alguma coisa para modificá-la. Então, parece assim uma bobagem, mas na verdade, quantas situações na nossa vida diária a gente não passa, a gente não vive dessa forma e nem se percebe. Então a nossa dor, quando ela for de fato grande, a gente vai fazer alguma coisa para modificar, para fazer diferente, para fazer com que isso que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita nesse momento, ou que eu não aceite nesse momento, eu passe a fazer alguma coisa para modificar. Porque, como diz Chico Xavier, reclamação não edifica em nada. Então, realmente, né, a gente às vezes reclama. Como nós somos, eu reclamamos, gente. Como a gente reclama, deveria reclamar menos, né? E agir mais. A gente vai finalizar, só contando aqui uma história, a gente vai finalizar com uma prece do Gerson. Mas a gente vai fazer aqui mais uma vez dentro do nosso tema, do livro Ação e Reação. No último capítulo tem o título, a gente já estudou esse livro aí, né, Neidinha? Neidinha tá aí com a gente, Neidinha. Nossa, esse livro é muito bom, né? E aí, nós temos aqui nesse livro, a gente vai contar bem rápido, porque ela é uma lição até grande, mas assim, para mostrar para a gente a grandeza de Deus e a oportunidade que Deus nos oferece. Então, aqui é a história de Druso. Quem é Druso? Druso, sabe que André Luiz, cada livro dele ele tem aquele mentor. Então, aqui, essa casa, Mansão da Paz, é dirigida por esse irmão, Druso. É uma colônia, uma colônia não, como se fosse uma colônia espiritual muito próxima da Terra e que ela é, vamos dizer assim, sob a tutela de nosso lar, tá? E o diretor dessa colônia, dessa casa, vamos dizer, como se fosse um hospital, é o Druso. É Druso e o seu auxiliar, o Silas. Que é assim. Então, no final do livro, existem várias passagens aqui. Eles estão nessa região recebendo aquele espírito bastante sofredores. E um dia, né, André Luiz está lá, né? Olhando tudo, ajudando e a surpresa. E um dia chega um desses espíritos, aí aqui vai descrever que chega assim, uma pessoa cadavérica, uma coisa assim, quase disforme de tanto sofrimento. E aí Druso vai dar um passe nela para reequilibrar a sua mente, porque o espírito, quando ele está atormentado, é como se fosse, vamos comparar assim grosseiramente, com uma pessoa que perde a lucidez. Ela não sabe quem é, onde ela está, é mais ou menos assim. E aí, esse espírito está tão atormentado há tantos anos que ela não tem noção, mas enfim. Então ela recebe o auxílio das enfermeiras e Druso vem dar o passe magnético para que ela se acalme tudo. Aí diz assim, via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico do espírito, né? Foi então, gente, eu vou ler só algumas frases que é muito interessante, tá bom? Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente, a movimentação descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendido, vimos o chefe da mansão cambalear. Então, veja bem, Druso já é um espírito bem adiantado. Ele está aqui nesse trabalho junto com Silas.
E vamos lembrar agora que Silas foi seu filho aqui em outras encarnações anteriores. Para a gente resumir a história, para não ficar assim, então ele não tem nem condição de atender ela, porque ele reconhece nela a sua ex-esposa, sua ex-segunda esposa. Ele tinha sido casado, a mãe do Silas desencarnou pouco, porque ele casou com segunda núpcia com esse espírito que aqui está sendo atendido, que se chama Hilda, tá? Então, o que acontece? Então, ele não tem condição, então Silas vai fazer o trabalho que ele estava fazendo. Aí Silas diz assim para ela: o que as irmãs têm a nos dizer? A interpelada abriu os olhos que se reviravam nas órbitas sem qualquer expressão de lucidez e, parecendo temer a presença de inimigo, ocultou, clamou triste: traga meu esposo, Druso me perdoará. Eu estou cansada, vencida, por amor de Deus, libertem-me. Então ela fica gritando, dizendo que traga o esposo dela, porque o esposo perdoe ela, porque ela tinha traído Druso nessa encarnação que for marido e mulher. Porém, o que aqui dá para entender é que ela não entendeu que Druso, apesar de todo o adiantamento espiritual, ele tinha essa mancha em seu espírito, porque ele, na época, quando soube, ele envenenou a mulher e ela morreu envenenada. Aí ela vai dizer também, né? Ela se culpa o tempo todo que foi ela, sabia. Ela vai descrevendo que ele era muito bom, que ele era um esposo maravilhoso, que ela precisava vê-lo para pedir perdão. E aí o Silas pergunta para ela: você não lembra de mais ninguém? E ela diz assim: deixa eu ver aqui. Ele pergunta como se chama e ela lembra o nome. Ela diz Aida. E ele diz assim: se és esposa de Druso, como nos faz crer? Não te recorda de mais ninguém com quem conviveu, né? Aí ela diz: ah, sim, lembro sim. Retrucou: meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. E aí, ó, olha a emoção. Vamos aqui concluir a nossa história? Porque aí ela é socorrida. Vou resumir aqui a história, tá, gente? Porque aí não dá pra gente ler. Então, a Ida é socorrida, porque na verdade, que dá a entender aqui, que eles estavam ali nesse trabalho, a pedido da Druso pediu, espiritualidade maior, para lá nesse trabalho, nesse local, para recolher esse espírito, porque ele sabia que ele ia receber essa pessoa, ele só não sabia onde ela estava exatamente. Ele estava aguardando. Então, quando ela aparece, o que é que acontece? Ele vai deixar a mansão sob a direção de um outro espírito, e aí ele diz que ele vai reencarnar, e vamos lembrar aqui que todo esse trabalho de reencontro, mesmo na espiritualidade, depois vai reencontrar-se aqui no plano físico, a sua esposa, a sua primeira esposa, que está em esfera superior. Ai, às vezes até me alegro, sempre, gente, sempre a mulher está em plano superior. E aí também vem junto com Druso, então ele vai reencarnar o mais breve possível com a sua primeira esposa e trazê-la Hilda como filha e trazer mais uma vez, porque aqui nas entrelinhas dá a entender que também Silas errou algumas coisas como médico. E ele aqui vem trabalhar mais uma vez, sendo médico, trazendo todas as dificuldades financeiras, mais assim, valorizando mais. Então, ele vai novamente reencarnar, mais uma vez sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, e trazendo como irmã, e sendo irmão de Hilda, que Druso vai, para a sua libertação total, ressarcir essa dívida talvez de séculos, de milênios, não sei. Mas assim, para a gente ver a misericórdia de Deus, como ela é bondosa conosco. Então, aquele irmão que todos, André Luiz conta aqui na narrativa, é muito emocionante, porque 300 internos vêm prestar homenagem a Drusos, porque sabe que ele vai se afastar, agradecer por todo o amor, porque ele trabalhava incessantemente. Mas esse espírito, mesmo já com essa grandeza, precisava
reencarnar para tirar essa, vamos dizer assim, aí são palavras minhas, tirar essa mancha do seu espírito. Então, a misericórdia do Pai está sempre atuando em nossas vidas. E quantos desatinos não cometemos? E quantas aberrações não fizemos? E hoje estamos aqui, muitas vezes, pousando de coitadinhos, que não somos. Somos assim, espíritos que temos só que agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Então, a gente vai terminar nosso estudo fazendo a prece. Nossa prece hoje vai ser diferente, vai ser lida, que é a prece que Gerson Simões, quando escrevia na coluna Em Nome de Deus, do Jornal Extra, que eu falei anteriormente, ele recebeu essa oração e é muito bonita, eu vou ler para a gente. Antes que eu leia a oração, para finalizar, eu queria dizer duas coisinhas. Primeiro, desejar a todos que estão aí me ouvindo, que é a última live do ano, Feliz Natal, um ano 2021 cheio de esperança, que nós precisamos tanto. Não vamos desfalecer agora, depois de tantas lutas. Então, vamos continuar confiando em Deus, no nosso Pai maior, e agradecer por estarmos aqui ainda. Então, cada dia que aqui estamos é uma nova oportunidade que Deus nos oferece. E dizer que nós, a partir de janeiro, vamos fazer apenas 2 lives por mês, tá? Então, a gente vai fazer a primeira semana de cada mês e a terceira, tá? Primeira segunda-feira e terceira segunda-feira do mês, tá bom? Mas como a gente falou no centro, no Fé Esperança, é só acessar, tem vários outros estudos maravilhosos, tá bom? Então, vamos assim finalizar com a oração deixada por esse irmão que tanto fez pela doutrina espírita, que é o Gerson. Gostava muito do Gerson. Vamos lá, então é a nossa prece. Nesse momento a gente pensa nos nossos entes queridos, nas pessoas que conhecemos, que estão hospitalizadas ou estão em seus lares, em sofrimento, seja qual for a razão. Vamos pensar em todas essas pessoas, tá bom? Então a prece é assim: Pai de amor e bondade, diante da tua misericórdia infinito, rogo a luz do entendimento para aceitar a tua vontade soberana em qualquer circunstância da vida. Concede-me, Senhor, forças e coragem a fim de vencer as minhas dificuldades e que eu jamais seja dominado pelo medo do que possa acontecer. Afasta de mim qualquer pensamento de insegurança, porque confio em teu eterno amor, que a tudo preside e que tudo deixe acontecer para nosso bem, para o nosso progresso espiritual. Que o meu anjo da guarda me ajude a divisar a estrada luminosa do futuro que tua bondade me reserva, como compensação de todo o bem que fizer aos meus irmãos em humanidade e também aos meus inimigos. E mesmo diante dos erros e das fraquezas humanas que semeiam tantas descrenças e pânico em nossos caminhos, não permita, Senhor, que eu jamais perca a esperança na vitória do bem, pois ele há de triunfar sobre o mal, queiram os homens ou não. Pois eu sei que essa é a tua determinação para sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que na noite de Natal ele venha em nossos lares, porque ele vai em todos os lares que nós convidamos. Eu tenho certeza que ele vem no meio. Eu tenho certeza que ele vai no seu lar, porque aonde chamar, ele estará. Ele irradiará a sua luz todo dia, toda noite de Natal. Então, que o Natal seja o renascimento de nossas esperanças, de nossas alegrias e de nossa certeza no melhor, num amanhã melhor. Que haja mais paz, que nós possamos construir essa paz dentro de nós para daí oferecer a alguém. Que Jesus nos abençoe. Desejo a todos um beijo no coração de todos vocês e um 2021 bastante alegria, bastante esperança. Que assim seja.